História Moderna 1, Embaixadas ou Conquistas em A Águia e o Dragão, parte 2. Aí logo assim que Cortés, agora nós vamos falar do desembarque espanhol na costa do México. Logo assim que Cortés chega no litoral do México, né, ele fica na Baía de San Juan, San Juan de Ulúa, um pouco perto do porto de Veracruz. Mas logo assim que ele chega, ele encontra, né, ele chega até uma ilha chamada, essa ilha já era chamada pelos mexicas de Ilha dos Sacrifícios, né? E ele chegou lá e viu muitas crianças ensanguentadas, muitos meninos com o peito aberto, os corações, o sangue, né? E o sangue deles, né, oferecido a um determinado ídolo. Aí ele já ficou, né, aquilo ali já baqueou ele pra caramba. Bom, prosseguindo, o autor diz, né, chineses e mexicanos, eles não têm a mesma relação com o ultramar, com alto mar, né? São relações completamente diferentes uma das outras. Tem que deixar bem claro que, né, o tipo de acontecimentos que se dá numa determinada parte do oceano é completamente na outra determinada parte daquele outro oceano, certo? E aqui ele faz a menção, né, uma variação de sequências de pensamentos e probabilidades que poderia ter acontecido, mas isso aqui não entra no campo da história, né? São especulações do autor. Especulações de como que seria a invasão, como que seria a dominação espanhola, se os espanhóis naquele momento, né, se Hernán Cortés tivesse compreendido o significado do ritual dos sacrifícios, né, dos sacerdotes de Teotihuacan, né, referente ao grande Deus deles lá, né, o Todo-Poderoso, né, que aqui está descrito como Tezcatlipoca, mas tem outros nomes. É muito importante lembrar que a palavra colonizar naquela época, ela tinha um sentido de fazer trocas, conquistar e povoar, ok? Outra coisa interessante é que os espanhóis, eles tinham ordem de explorar a região, fazer as palagens, coletar tudo o que puder, mas eles não podiam ficar, eles não podiam se estabelecer para perpetuar a passagem deles por ali. É tipo a diferença entre parar e estacionar, né? Para quem fez trânsito aí, né? Você estacionar é quando você, depois de parar, você ainda desliga o seu veículo, né? Você desligou. E parar, você deu aquela paradinha ou resolveu, né, e sai e pronto. E você é uma breve interrupção no movimento do trânsito. Basicamente era isso. Bom, assim que Hernán Cortés chega na ilha, ele faz contato com os... Aqui no texto está dizendo caciques, mas a gente sabe que caciques é uma tribo, né, uma tribo em específico. Cacique nunca foi um título, mas acontece que ele faz contato com a liderança indígena do local, né, os quais mandam oferecer, ele troca, eles começam a trocar presentes, troca roupa, troca camisa, troca gorro, calça e entre outras coisas. Bom, esse segundo contato com os espanhóis, ele já não é tão agressivo quanto o primeiro, né? Eles descobrem que existe aí uma liderança indígena, né, que tinha total controle dos mexicas. Essa liderança, eles residiam perto da foz do rio Papaloapan, em Chacopalpan, e tinha até uma pessoa que era responsável pela coletora dos impostos,
né? O Calpixki, nomeado, né, por esses mexicas. Então, quando os espanhóis chegam ali, eles já têm uma outra perspectiva, porque eles começam a encontrar ouro, né, e os índios começam a colhê-los de forma diferente. Eles começam a ser bem acolhidos pelos índios. Falando índios, mas na verdade ele começa a ser eles começam a ser bem atendidos pelos mexicas, né, que são os nativos daquela região. Bom, e aí, contrariando as ordens da coroa espanhola, né, o Cortés ele havia nomeado alguns capitães, e esses capitães eles decidem povoar e fundar um povo, fundar um povoado aqui daquela região, se contrapondo às ordens da coroa espanhola. Interessante, e logo assim que eles formam essa povoação, eles batizam ela de Rica de la Veracruz. Eles denominam, né, Vila Rica de la Veracruz. Ou seja, eles começam com a noção de municipalidade, eles começam a se organizar em poderes, né? E eles elegem um representante, o Diego Velázquez. E aí, nesse momento que eles elegem o Diego de Velázquez, acontece uma coisa interessante. Eles começam a destituir, né, o Cortés das suas atribuições que ele tinha recebido da coroa espanhola. Então, do mesmo jeito que os portugueses, né, quando começaram a colonizar Túnen, começaram a ter os seus próprios interesses que divergiam da coroa, os castelhanos também começaram a agir da mesma forma. Muito embora estivessem ali por missão oficial da coroa, por determinação da coroa, pelo interesse da coroa, eles, quando chegam no local, a primeira coisa que eles fazem é destituir Hernanes e começar a fundar a sua própria municipalidade, os seus próprios interesses, para representar os próprios interesses, os interesses políticos deles mesmos, e não os da coroa. Então, e para isso, eles começam a construir casas, fortalezas, igrejas, eles começam a elaborar um princípio jurídico. Hoje falamos um princípio jurídico, mas um princípio de fazer justiça na devida forma, ou seja, naquele momento, com o conhecimento jurídico que havia, eles começam a se organizar enquanto sociedade, né, enquanto comunidade, para se defenderem das agressões externas, para fixarem as suas posições naquele território e para, com certeza, partindo dali, começarem o seu sistema de exploração próprio. Muito embora a coroa vá cobrar deles mais à frente as suas responsabilidades, eles começam a explorar mais por conta própria, por interesses dos próprios vassalos do que da coroa. Interessante que nas duas partes distintas do globo, né, na China, sob o domínio dos portugueses, e aqui na América Central, na região dos mexicas, os portugueses, tanto portugueses quanto os espanhóis, eles tinham que pagar os tributos pelas suas explorações, né? Os portugueses deveriam pagar esses tributos das autoridades do cantão. E aqui na América Central, os espanhóis deviam pagar esses tributos a Montezuma, né? Mas quando, vamos falar aqui, ao mesmo tempo, né, vamos falar das duas situações, ao mesmo tempo quando os portugueses enviavam, assim como as autoridades de Cantão, contra as autoridades de Montezuma, autoridades no sentido, né, da época, os investidos do poder de cobrar os tributos. Quando essas duas autoridades enviam os seus representantes para cobrar, tanto os portugueses quanto os espanhóis, no caso, os portugueses, eles
maltratavam os cobradores de impostos e os espanhóis espancavam esses cobradores. Ou seja, em um lado do mundo eles eram maltratados e em outro lado do mundo eles eram espancados. Bom, e isso aí vai causar incômodo, né? Na verdade, se os espanhóis conseguissem, tudo que os espanhóis queriam é fazer aqui, tudo que os portugueses queriam fazer na China, era que os espanhóis já faziam aqui no México, né, com a mesma facilidade. Mas isso vai causar uma reação nas populações, tanto lá na China quanto aqui no México. Uma das leituras básicas desse texto é que o autor é bem claro. A intenção de Cortés era se manter, se estabelecer nesse ponto da costa, ou seja, na região dos Mexica, que hoje é conhecida como México. Bom, isso provavelmente porque ele deve ter visto a quantidade de ouro que estava circulando por ali e ele tenta se fixar naquele lugar, né, e tenta convencer o imperador, ele tenta convencer tenta convencer a coroa espanhola de que liberasse para que ele ficasse, que autorizasse a sua permanência aqui na região dos Mexica. E para isso, né, porque ele já estava sendo acusado lá, né, não de traição, mas de se afastar dos interesses da coroa, de não lealdade, né, não ser leal, e ele já estava sendo, de certa forma, a palavra também é anacrônica, mas ele estava sendo processado judicialmente, seria assim, né? Ele estava sendo cobrado, a sua lealdade estava sendo questionada, né? Mas aí, para evitar tudo isso, ele manda uma espécie de advogado lá para defendê-lo, né? Ele manda, no caso, a palavra correta, ele manda emissários na corte, né, para defender a questão dele, falar, olha, eu estou aqui, tal, não é bem isso, e eu quero, né, provar para vocês que eu tenho boas intenções, está aqui, manda aquela quantidade imensa de ouro para a Espanha, né, para Carlos V, né, para que ele possa, assim, tentar adoçar o bico do Carlos, né, para ver se Carlos libera que ele fique aqui na região dos Mexica. Mas no final das contas, tudo que Cortés queria era a indulgência, né, de Carlos V. Bom, de toda forma, o Carlos V recebeu os enviados de Cortés, né, mas o impasse continua. Bom, mas qual era o assunto que rolava na Espanha? Na Espanha, a maioria da corte, a maioria da aristocracia, eles acreditavam que Hernán Cortés tinha se bandeado para o lado dos ladrões, né, e que eles eram culpados de lesar, de causar um prejuízo à majestade, ou seja, à coroa. E a pena para isso, sem dúvida, era a pena de morte, porque eles estavam sendo colocados na condição de rebeldes. Ok? Bom, o interessante perceber, né, ao final desse parágrafo, é óbvio, né, são duas campanhas ao longo dos extremos do globo, são duas campanhas, muito embora numa coroa unificada, os interesses eles eram completamente diferentes. Os dois homens que deram o boot inicial da conquista, eles eram homens extremamente competentes, mas cada um tinha as suas características pessoais, a personalidade deles era muito diferente, e as intenções dos vassalos, né? Porque a coroa ela simplesmente ela enviava as expedições para que eles se deslocassem ao extremo do planeta, né? na Ásia e aqui na região da América Central. Mas o que acontece é que as pessoas que eram enviadas para cá, assim que eles chegavam aqui, eles passaram a ter as suas próprias impressões e as suas próprias intenções no processo dessa expansão marítima.
O que a coroa esperava dessas pessoas era o retorno em forma de tributo, em forma da vassalagem, mas também a coroa não enviava imediatamente essas pessoas com a única e exclusiva intenção de guerrear. A intenção inicial, há que se botar um trilhão, né, de estrelinhas aí, que a intenção da coroa era mandar essas expedições marítimas como embaixadores da coroa, embaixadores da coroa, para que chegassem nos locais e começassem a comercializar em função da coroa. É claro, recebendo uma parte e tudo mais, mas isso era um acordo, isso era feito depois, mas as intenções não eram inicialmente mandar expedições para guerrear e estrupiar qualquer povo a todo custo. Até porque essa máquina de guerra não existe dessa forma. Tanto que ela chega, ela tem que pagar imposto para os imperadores asiáticos. E ela chega aqui no México, tem que pagar imposto para o imperador de Teotihuacan. Entendeu? Então o que acontece? Só que, né, por uma iniciativa pessoal desses vassalos, sim, esses conflitos eles começaram a acontecer, ok? E aí começam as batalhas, né, das petições, as negações. Por exemplo, Cantão, né, a embaixada de Cantão teve que ficar um ano esperando a autorização do imperador chinês para que pudesse operar. Isso porque em 1920 a China tinha permitido essa embaixada, mas aí como começaram essas manobras aí dessas guarnições, dessas armadas, né, vamos assim dizer, marítimas, né? Então os imperadores começaram a ficar com o pé atrás, entendeu? E aí, só depois de muita conversa que a coisa vai mudar. Né? O Império Chinês ele vai desbloquear os portos para que os portugueses possam negociar. Mas há que se lembrar também, e isso não está no texto, mas há que se lembrar também que a China ficou fechada por mais de 1000 anos para o Ocidente, justamente por causa desse comportamento diferente do mundo oriental. Bom, e aí começa a articulação portuguesa para tentar, né, encontrar o embaixador chinês, né, o Zheng, né, e eles acabam encontrando o embaixador entre 1518 e 1519. Né? É claro que para saber como que esse embaixador estava, de onde ele estava, para onde ele estava, de onde ele estava vindo, eles tiveram, né, que corromper aí um funcionário, né? Um dos funcionários que tratava de assuntos marítimos, né, do porto de Guangdong, né? Ele também era responsável pela a guarda da fronteira. Então, a partir deste, eles conseguem informação para chegar até o imperador. E quando em 1518 eles conseguem encontrar o imperador, mas esse já está assim, Tomé Pires já está praticamente no encalço dele. A verdade é que o Pires ele só vai ser recebido em audiência oficial chinesa no ano de 1521. Por mais que ele persiga o imperador, por mais que ele tente mobilizar a embaixada dele no terreno, só em 1521 que isso vai se dar de fato. Lembrando que Pires, né, nós estamos falando aqui dos portugueses. É claro que o imperador chinês não é trouxa, nunca foi trouxa. E então ele já sabia dessa condição belicosa dos portugueses, das suas intenções que iam além do comércio na sua região. Entendeu? Então ele ficou adiando de propósito esse encontro oficial. Mas isso vai acontecer, como já foi dito, em 1521. Né?
que aí vai se dar esse encontro. Bom, então aí o governo chinês ele né, prepara todo aí um cerimonial que será feito para Dom Manuel, né, que o imperador vai recebê-lo de forma com toda a deferência, né, a que ele faz jus como o líder máximo daquela região, daquela nação, daquele império, né, que é Portugal, no caso a União Ibérica, naquele momento. Bom, agora, aí o texto já fala, marcha sobre o México, Teotihuacan, de agosto a novembro de 1519. Bom, aqui ele vai falar da fundação da Vila Rica de Veracruz. A Vila Rica de Veracruz, né? Quem que vai fundar isso aí vai ser o Cortés, né? E os membros, Cortés com os seus membros, Pires, vamos voltar aqui. O Cortés, esquece o Pires, o Cortés ele vai chegar ao México e ele vai fazer um acordo com os totonacas, ou seja, é óbvio, né, que aquela região na América Central que era ocupada pelos mexicas, tinha uma parte dela que era ocupada pelos totonacas, e esses totonacas, eles eram, de certa forma, inimigos dos mexicas. Então, o que a Espanha vai fazer? A Espanha vai se aliar com os totonacas, ou melhor, ela vai cooptar os totonacas para que eles lutem em seu favor contra os mexicas, porque os mexicas seriam aí uma pedra no sapato dos espanhóis, dos interesses, né, espanhóis, ok? Bom, nesse ponto, né, o Cortés ele quer se encontrar com Montezuma, né? E aí ele vai preparar uma expedição, né, com 300 infantes, né, 15 cavaleiros, 400 guerreiros totonacas e 200 carregadores, tatamenes, para transportar a sua artilharia. A princípio vai estar tudo tranquilo, ele, né, vai estar tudo assim, sem transtorno, sem problema, né? E os indígenas eles estão nesse momento encantados com a dominação espanhola e ficam muito felizes até de serem vassalos de Vossa Majestade, né? Ou seja, eles o chamam meus amigos. Os espanhóis eles são calorosamente acolhidos em Sempaulla, né? Como em Setimalén ou Chicotimalco, né? Ou Titlán, né? E aí eles se reúnem ali, né? E praticamente os espanhóis são ovacionados pela população nativa. Bom, a gente não pode esquecer de que a condição de Fernando Cortés, nesse momento, é de um inimigo do rei, do inimigo da coroa espanhola. Aí, em 1520, né, vai levantar contra ele uma expedição militar para tentar destruí-lo. Quem vai fazer isso? O governador de Cuba, aquele mesmo a quem os dois eram assim, né, unha e carne. E essa expedição é muito maior do que a força militar que Cortés tem nesse exato momento, né, em torno de 1520. Então, o desfecho dessa história ele não vai ser muito agradável. E simplesmente o que estava impresso era a cabeça de Hernán Cortés. Bom, e o que Cortés vai fazer? Na altura do campeonato, Cortés ele começa a penetrar para dentro do continente, rumo à cidade de Teotihuacan. Interessante o seguinte, quando essa situação se estabelece
Cortés ele não tem saída, ele tem que entrar mesmo para adentrar para o interior do continente, e para ele já começa a ser uma questão de vida ou de morte. Porque os homens dele já estão inquietos, já estão esgotados, já estão cansados, estão doidos para voltar para a costa, né? E talvez até voltar para a Espanha, né? Ou possivelmente voltar ao processo de aquisição de riquezas, né? Ou glória, mas ou futuros combates, e não ficar nessa fuga louca que ele, né, embreou. Mas essa fuga de Cortés é uma coisa interessante, que isso vai dar origem, né, aqui é o ponto onde se inicia a conquista do México. Não pela fuga em si, mas pelo ato dele adentrar para o território mexicano, dos mexicas. Gente, vamos passar aqui para o encontro com os imperadores. O encontro com o imperador da China vai acontecer tanto na China como no México, né? Essas expedições elas vão encontrar seu ponto máximo, né, nesse encontro com o imperador. No caso do imperador chinês, o evento vai acontecer em Nanjing, na primavera de 1520. Bom, então, por volta desse ano aí, consegue fazer o imperador chinês, né, ele acaba recebendo, né, por insistência aí dos portugueses, ele acaba recebendo os portugueses, e assim o autor ele finaliza o texto, né, com algumas observações da natureza, de como foi o evento e tal, mas basicamente para a história fica esse ano aí como o ano de 1520, o ano que acabou de falar aqui, como o ano da recepção do imperador chinês à embaixada portuguesa enviada por Dom Manuel. Ok.